Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo sobre Acne. Meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista e o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a tratar, a cuidar dessa doença que incomoda tanto. Na última vez a gente falou um pouco sobre sabonete, especificamente um sabonete da marca da La Roche, né, o Effaclar, e a gente teve orientações de como que se usa, como deve ser feito o tratamento, o uso do sabonete. Hoje a gente vai começar a falar de uma segunda fase do tratamento para espinhas, que são os cremes, a gente costuma dizer os ácidos para tratar espinha. Tá? Hoje a gente vai falar de uma substância, que é o adapaleno, que é presente em vários tipos de cremes que a gente usa para tratar as espinhas. O adapaleno já é uma substância um pouquinho mais moderna, né? A gente tem aqueles um pouquinho mais antigos, a tretinoína, todos eles derivados da vitamina A. Inclusive o medicamento famoso, o Rocutan, também, que a gente toma, também é um derivado da vitamina A. Então essas substâncias são usadas para tratar a espinha. Por que o adapaleno é tão interessante? Porque ele é mais moderno. Sendo ele mais moderno, ele diminui o risco de irritação na pele, vermelhidão, descamação. Diminui, mas não impede. Então, pode acontecer que você tenha isso. Mas dentre, digamos assim, os medicamentos, os cremes tópicos que a gente tem hoje, ele é um dos mais legais nesse sentido, que diminui um pouquinho o risco de ter isso. Normalmente são cremes que você vai usar à noite na hora de dormir, acorda de manhã e você tira, lava o rosto para tirar. Lembrando de quando eu falei de sabonete, quando eu falei lá da linha Effaclar, que o que eu acho interessante? Você usar um sabonete para lavar o rosto na hora do banho, talvez na hora do almoço, se tiver muita oleosidade. Mas evite usar um sabonete antes de usar esses cremes que a gente vai, esse creme, por exemplo, que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque quando você usa um sabonete antes do creme, você já dá uma desengordurada boa na pele. Você coloca um creme desse, um ácido desses, e a penetração é muito grande. E aí você pode ter uma irritação maior. Lembrando que quase todos esses cremes, quase todos esses tratamentos para passar, eles dão uma irritada na pele. Então, se você fizer isso de não colocar, não lavar o rosto com sabonete, você já diminui bastante o risco de irritar, tá? Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, toda vez que você usa esses ácidos, e o adapaleno nesse sentido também, mas numa menor intensidade, a tua pele fica um pouco mais sensível à exposição ao sol. Então, num segundo momento, no terceiro momento, depois, a gente pode falar de protetor solar. E nesse caso, quando eu oriento o uso desses ácidos, é importante que a pessoa faça o uso de protetor solar, mesmo que tenha uma pele mais morena. Por quê? Porque a pessoa sai no sol, depois de ter usado isso e não usa um protetor, você sente uma ardência, você sente que sai no sol, nossa, parece que o sol está mais forte hoje. E na verdade tem a ver apenas com o uso do creme, só você usou o creme durante o dia, a tua pele fica mais sensível. Isso num dia comum, se você pegar um sol mais forte, a queimadura que o sol provoca vai ser mais intensa, porque você usa esse tipo de tratamento, porque você usa esse tópico. Outra coisa que também é, digamos assim, é importante com relação ao uso desses cremes é evitar o uso desse produto em pacientes grávidas. A maioria dos tratamentos, a maioria dos cremes que a gente usa para espinha deve ser evitado em gestantes. A gente não tem estudo, digamos assim, de que pode usar, então a maioria das vezes ele é, digamos assim, orientado que se evite usar. Então, beleza, vai usar à noite, vai acordar de manhã, vai lavar o rosto de preferência com água e durante o dia vai usar o filtro solar. Então a gente está falando do adapaleno. E hoje eu trouxe aqui para você uma linha desses produtos, que é a linha Deriva. Tá? A gente tem o Deriva Micro e o Deriva C Micro. Tá? Deriva Micro e o Deriva C Micro. Por que eu acho interessante essa linha de produtos que eu trouxe hoje aqui para você? Porque esse Deriva Micro, a propaganda que eles têm é que essas partículas de adapaleno, elas são micronizadas. Então, eu acho interessante ele para pacientes que já têm uma pele um pouquinho mais sensível, já tem uma pele que às vezes irrita muito fácil. Então, você começar um tratamento com um produto desses é melhor, você vai ter um risco menor de ter uma irritação na pele. Lembrando que todos eles provocam uma irritação na pele. É a mesma coisa que eu já tinha falado. À noite, na hora de dormir, você lava o rosto, de preferência só com água, tá? Passa ele nas regiões que tem espinha. Não é tratamento para as espinhas você fazer
localizado. Ah, não, eu vou pôr só uma bolinha aonde eu tenho espinha. O interessante é que você coloque em toda a região. Beleza, Guilherme, mas eu tenho espinha aqui na testa e no nariz. Então você vai passar o creme na região da testa e na região do nariz. Aqui você não tem nada, aqui você não tem nada. Eu até entendo que você não passe, mas passar desse jeito aqui não adianta muito. Então o interessante, o recomendado é que você passe o cremezinho, o ácido, o deriva micro nas regiões que você tem espinha. E ele é interessante porque a gente vê realmente uma menor quantidade de reclamação com relação à ardência, de que ficou vermelho, de que no sol ardeu mais. Então ele seria uma opção para pacientes que já têm um pouquinho de medo, pacientes que já têm uma pele sensível. Lembra que em outro momento eu falei que existem peles oleosas que são ressecadas. Não é oleosa e hidratada, ela é ressecada. Quando você tira a oleosidade, por exemplo, com sabonete, essa pele seca aparece. E mesmo assim você tem que tratar as espinhas nesse paciente, porque tem a ver com a oleosidade. O adapaleno é uma substância que melhora essa questão da oleosidade, melhora essa questão da multiplicação das células na pele, diminui o processo inflamatório da espinha, mas ele tira essa oleosidade e aí essa pele um pouquinho mais sensível pode aparecer. Quando você faz isso, você tem um aumento maior, um risco maior de você ter uma irritação na pele. Beleza, outro ponto, a gente vê que existe o deriva micro e o deriva C-micro. Qual que é a diferença entre eles? É que no deriva C-micro a gente tem antibiótico associado. O antibiótico que tem aqui é a clindamicina. Normalmente esses produtos que têm antibiótico dificilmente você consegue, dificilmente não, impossível de você comprar sem receita. Você só consegue comprar medicação, só consegue comprar antibiótico com receita médica. Então, o Deriva C Micro é um produto um pouquinho mais difícil, vocês vão precisar de um acompanhamento com um profissional, de preferência o dermatologista, que entende um pouco mais dessa parte de medicamentos, de antibióticos usados na espinha. Tem muita diferença de você usar um com antibiótico e o deriva micro isolado? Tem pouca diferença. Normalmente o deriva com antibiótico ele pode ser um pouco melhor para alguns pacientes. Mas não é obrigatório você ter que usar uma substância com antibiótico. Hoje em dia eu até nem tenho tanta preferência de uso desses produtos com antibióticos porque dificultam o uso para os pacientes. Às vezes o paciente não precisa voltar para o acompanhamento, mas não consegue comprar o medicamento. Então, normalmente é um produto que eu prefiro usar até sem o antibiótico. Gosto muito dessa linha para começo de tratamento, para pacientes que eu ainda, digamos, não conheço direito se é uma pele mais sensível, com ele não tem, digamos assim, tanto risco de eu acabar machucando, que de eu acabar irritando a pele. Já falei, mas reforço, normalmente o uso desses produtos é à noite na hora de dormir, evitar o uso de sabonete, acorda de manhã, lava o rosto de preferência com água e durante o dia filtro solar. Num outro momento a gente fala dos filtros solares para uma pele mais oleosa, tem que ter um cuidado com relação a isso. Guilherme, ele vai ressecar tanto que eu preciso fazer uso de hidratante? Às vezes sim, às vezes não. E aí vai depender de cada paciente para a gente poder decidir isso. Então eu não consigo dizer para todos os meus pacientes, olha, você certeza vai ter que usar. Mas como eles são produtos mais tranquilos de usar, são produtos mais suaves, eu recomendo, digamos assim, que comece com ele porque é mais difícil de você ter esse risco. Então hoje a gente falou sobre uma linha de produtos de cremes, a gente chama de ácidos para pele com espinha, que você pode usar e que teoricamente é tranquilo. Tem como eu dizer que dá para todo mundo usar ele? Tem como eu dizer que para você especificamente você vai poder usar? Não tem como. A ideia aqui é esclarecer sobre o uso de medicamentos, pode ser que você já tenha consultado e orientado, ter sido orientado com ele. A ideia é para esclarecer e mostrar os produtos que a gente tem aqui, que a gente pode usar para tratamento das espinhas. Esse aqui eu acho um produto bom, eu acho um produto que tem menos risco de irritar a pele e é uma coisa que eu recomendo bastante. Então assim, pessoal, a ideia hoje era falar, começar a ideia de começar a orientação com relação ao uso, começar o esclarecimento com relação ao uso de cremes, loções, ácidos para isso. E hoje eu falei do Deriva Micro e também do Deriva C Micro.
A substância que tem nele é o adapaleno. Vocês vão ver que em outros vídeos eu vou falar bastante, digamos, sobre essa substância adapaleno em outros cremes, em outras marcas de paciente. Então, eu acho ele interessante, ele é uma opção para tratamento, principalmente para início de paciente, porque essa ideia de ser micronizado ajuda bastante em não irritar a pele. Eu espero que vocês tenham gostado. É mais um vídeo que a gente começa a aprender um pouco mais das coisas que a gente pode fazer para tratar essa coisa que é a espinha. Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência. Se você gostou do canal, se você gostou da explicação, se você gostou da nossa conversa, dá um like, compartilha e se inscreve no canal. Como eu falo, é um momento que a gente pode tirar dúvidas, é um momento que a gente pode conversar e até mesmo um momento para a gente aprender. Eu acabo aprendendo muito com as pessoas, com a discussão sobre esses assuntos. Então, obrigado pela audiência. Tchau, tchau para vocês.